Introdução ao estudo de cura e libertação. O nosso texto base está no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Vai dizendo assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Temos esse texto base para começarmos o nosso estudo sobre cura e libertação. A verdade que liberta. Somente pela pessoa e obra de Cristo, alguém pode ser conduzido a um conhecimento genuíno da verdade. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele é a revelação do Pai que expressa a verdade que liberta. A declaração, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, indica que uma pessoa só é verdadeiramente livre quando o Evangelho de Cristo domina sua vida por completo. E ela experimenta a liberdade provida pela obra redentora do Salvador Jesus Cristo, estando livre do peso da culpa e do domínio do pecado. Então o texto vai dizendo, já no versículo 31, eles creram. Primeiro, eles creram. Então, a necessidade da fé. Depois, eles permaneceram na palavra, quer dizer, a obediência. E foram libertos através do conhecimento da verdade que foram adquirindo. Então, libertação. A libertação é uma parte muito importante do ministério de Cristo na vida de cada pessoa. É o tema central da Bíblia. E nós, como discípulos de Jesus Cristo, ministramos libertação e cura. O nosso ministério tem como objetivo ajudar as pessoas a viverem a liberdade que Cristo oferece. E como o ministério de libertação pode ajudar alguém? Nossa proposta, objetivo e chamado na obra do Senhor Jesus Cristo é justamente sermos um canal que possa orientar as pessoas e ajudá-las a serem libertas dos cativeiros em que se encontram. Quando se fala em liberdade, em libertação, temos que crer que existe a possibilidade da pessoa ser escravo, ser servo, estar sob jugo. A Bíblia chama o jugo da escravidão. O jugo é uma peça de madeira usada para atrelar bois a carroças, arados, uma canga, onde os animais ficam presos para fazer a vontade do Senhor que está dominando. Então, no sentido figurado, o jugo, ele significa submissão, domínio, opressão, sujeição. O escravo, ele fica sobre o jugo, preso ao jugo. Por isso, e quando Jesus fala no versículo 34, ele diz: em verdade, eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, quer dizer, é escravo do pecado. Mas o que é ser livre? Ser um homem e uma mulher livres é ser alguém que vive inteiramente as promessas de Deus. Alguém que está vivendo a vida em abundância, conforme o Senhor Jesus Cristo prometeu. A palavra libertação, ela vem do grego sotero, que significa justamente livramento, salvação. Mas só que a libertação é para o cristão. Então, o primeiro passo para ser liberto é crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como seu Salvador. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9, vai dizendo assim: se com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então o primeiro passo é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Nós vamos, através desses vídeos, estamos trazendo exemplos práticos que durante o Ministério de Libertação, o que acontece de algo sobrenatural. É claro que nós vamos preservar a identidade das pessoas, porque isso é muito importante, porque como as pessoas vêm para ser ministradas, elas
tem que ter uma confiança que a identidade dela vai ser preservada, que não vai haver julgamento, nenhum assunto vai ser espalhado para a vida pública. Então essa confiança é fundamental. Por isso que nos exemplos eu vou estar explicando de uma forma, exemplificando, trazendo de uma maneira que não exponha e não identifique ninguém. Amém? Então, nós vimos um caso de uma pessoa, um jovem, que estava passando por uma situação realmente muito difícil. A vida dele estava completamente amarrada em todas as áreas. Não progredia no casamento, não progredia no trabalho, tudo que começava não terminava. Ele tinha um histórico de feitiçaria, ele tinha um histórico de servindo às falsas religiões. E ele tinha aceitado Jesus Cristo como Senhor, seu Salvador. Então, durante o processo da libertação, nós pedimos que ele pronunciasse o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando ele foi falar o nome de Jesus, ele ficou travado, ele não conseguia falar, a boca começou a salivar, ele não conseguia repetir, proferir o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí nós, como obreiros de libertação, começamos a interceder pela vida deles, começamos a entrar numa batalha espiritual, e aí ele, com muito esforço, conseguiu proferir o nome do Senhor Jesus Cristo, e depois ele fez as renúncias necessárias, as confissões, foi liberto, e hoje ele vive a vida e abundância que o Senhor Jesus Cristo prometeu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aceitar Jesus significa abandonar os ídolos do passado, virar as costas para o pecado e obedecer a sua palavra. A base da libertação é entendimento, arrependimento e confissão das práticas que são contrárias à palavra de Deus. Salvação e libertação. A salvação é pela fé, a cura e a libertação é pela obediência. Então há uma diferença entre salvação e libertação. Há pessoas que são salvas, porém não são libertas. Pessoas que creem em Jesus, mas não estão vivendo a vida em abundância que o Senhor Jesus Cristo prometeu. E aí vocês podem estar me perguntando, então, vocês só ministram naquelas pessoas que são crentes? Não necessariamente. Nós ministramos em pessoas que ainda não professaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pois o ministério de libertação, ele também é evangelístico. Então nós anunciamos o evangelho, declaramos que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo cura, e só Jesus Cristo liberta. Então, clamamos a Deus também que tenha sinais, prodígios e maravilhas, para que as pessoas possam ver o agir de Deus durante a ministração, porque foi assim que Jesus fez, foi assim que Jesus nos ensinou. No ministério de Jesus aqui na terra, Jesus ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele purificava os leprosos, ele ressuscitava os mortos e anunciava o evangelho. E todos viam os sinais, ficavam maravilhados e creram e confiaram no evangelho. Vemos também que no próprio livro de Atos, na cidade de Samaria, quando Filipe foi em Samaria, isso está em Atos 8, a partir do versículo 5, diz assim, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe estava operando sinais, expulsando demônios, anunciando o evangelho. E todos o pararam para ouvir e creram no poder que há do nome do Senhor Jesus Cristo. Temos também, na Bíblia, o que aconteceu entre Saul e Davi. Isso está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 22. Nós vamos estar pautando todos os nossos exemplos com base na Bíblia. Nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E tudo que podemos aprender sobre cura e libertação está escrito na Bíblia. Então, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 22, está dizendo assim: então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Veja que revelação nós temos aqui do texto bíblico. Então,
Saul, ele tinha crises, porque ele estava opresso por um espírito maligno. Algumas versões falam espírito de aflição. E Saul ficava transtornado. Porém, Davi, que estava junto dele, estava sendo instrumento de Deus para ministrar na vida de Saul. Como ele fazia? A unção do Senhor estava sobre Davi. Davi já tinha recebido a unção através do profeta Samuel. E aí, juntando a unção com a melodia que vinha ali da música que Davi estava tocando, a Bíblia diz que Saul se acalmava e o espírito maligno saía de Saul e Saul ficava melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ministério de libertação. Quando as pessoas ouvem falar sobre libertação, normalmente associam a pessoas endemoniadas ou possessas de um espírito maligno e os crentes em alta voz gritando: sai, sai, sai em nome de Jesus. Mas não é dessa forma que o nosso ministério trabalha. Quando falamos em libertação, significa acolher seres humanos que reconhecem que em alguma área da sua vida precisam de ajuda para se libertarem ou encontrarem alívio para as suas crises emocionais ou mesmo cura para suas dores físicas. Através de um atendimento individual, no formato de um aconselhamento, em que a escuta é fundamental, realizamos um mapeamento dos pontos importantes ocorridos na vida da pessoa, desde a gestação até a vida adulta. Porque, nesse intervalo de tempo, vamos encontrar situações que provavelmente vão dar respostas para aquilo que está acontecendo hoje na vida da pessoa. Então, entregamos uma ficha, essa ficha de acompanhamento. Através dessa ficha é feito um mapeamento de todo o histórico de vida da pessoa, porque através dessas situações do passado, ou mesmo que estão ocorrendo no presente, são pontos, situações que servem como brechas para que a pessoa tenha sintomas hoje. O que são sintomas? Sintomas são sinais que algo está preso, que algo está amarrado, que algo não está bem na vida da pessoa. E isso geralmente está relacionado a uma prática do passado ainda não confessada, ainda não descoberta, ainda não renunciada. Amém? A verdade que liberta. Gálatas 5:1 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocá-vos debaixo do jugo da servidão. Jesus quer te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, nós estamos encerrando o nosso primeiro vídeo, de introdução à cura e libertação. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade, falando sobre a obra de Cristo na cruz e quebras de maldições. Ora, se a obra de Cristo na cruz já foi perfeita, por que há necessidade ainda de quebra de maldições? Até lá, e que Deus e Cristo nos abençoe. Amém?